Voltando aí a falar do nosso amigo Napoleão. Na aula passada a gente viu sobre o poderio dele militar, né, de como ele conquistou se tornou imperador da Rússia, da França, e das reformas que ele fez, né, o Código Napoleônico, as reformas na educação, entre outras. Hoje a gente vai ver um pouquinho da expansão dele na Europa e como acabou esse império que ele conseguiu construir. O primeiro ponto que é interessante a gente ver aí é sobre o exército de Napoleão. Que ele era um ótimo comandante, que ele era um bom militar, isso é inegável, a gente sabe. O exército dele era muito bem formado em relação à tática de guerra, em relação à geografia, a forma de ataque em determinado espaço, em território, por exemplo, é um relevo, como é o relevo dessa região. Então, essa expansão que o Napoleão ele fez na Europa foram basicamente de sucessivas vitórias, né? Isso fez com que ele se tornasse bem mais ambicioso e que a sede dele de poder e de conquistar mais territórios acabou sendo alimentada, né? Só que aí, enquanto o Napoleão ele tinha um excelente exército, nós tínhamos aí uma rival à altura que era a Inglaterra. A Inglaterra ela tinha um poderio marítimo excelente, ela é uma ilha, né? Vocês sabem, já viram o mapa da Inglaterra, ela é desconectada do continente, ou seja, isso faz com que aquela população tenha mais conhecimento em relação a técnicas marítimas, né? Então, com esse crescimento do Napoleão, a Inglaterra começou a perceber o problema que poderia estar gerando. Até porque o Napoleão ele tinha anexado aí a Espanha, a Itália, a Alemanha, vários locais ele tinha conseguido conquistar, se inserir, e aqueles locais acabaram se tornando como se fosse um estado fora da França. Né? Isso aqui é francês e está lá fora, mas porque não, geograficamente é impossível ficar dentro. Né? Mas eram administradores que eram parentes do Napoleão, tinha irmão dele, tinha cunhado, gente que ele colocava para administrar lá como se fosse governante, né? Por isso que se tornou um império. Era a França ali, mas com vários países da Europa que estavam inseridos como se fosse um estado francês. E a Inglaterra acabou que viu nisso esse problema, né? Como é que ela, toda a influência, o domínio econômico que ela tinha, se ameaçado pelas investidas francesas. Então, o que é que ocorre aí? Sendo as duas as rivais ali na Europa ocidental, o Napoleão ele decreta o bloqueio continental. O que seria esse bloqueio continental? Ele proíbe que todos aqueles países ali da Europa eles comercializem, eles mantenham relações políticas com a Inglaterra, na tentativa de que isso deixasse a Inglaterra isolada, que deixasse a Inglaterra mais fraca, né? Já a Inglaterra, em contrapartida, devido a essa investimento do Napoleão, ela decreta o bloqueio marítimo. Ou seja, tudo que era navio de pessoas que fossem aliadas à França ou próprios franceses mesmo eram destruídos, eram confiscados, porque a Inglaterra dominava mais essa parte da marítima. Essa expansão de Napoleão na Europa, ela tem uma relação muito interessante com o Brasil, né? E que mudou a nossa história também. A gente sabe que por volta do ano de 1800, no início, né? Do ano 1800, a gente era colônia de Portugal, mandava aqui todos os nossos recursos para lá. Quando Napoleão fez esse bloqueio continental, ele teve uma pedrinha no sapato que foi Portugal. Portugal era aliada histórica da Inglaterra e não queria acabar essa aliança, até porque a Inglaterra também não era uma boa opção para ser inimiga, né? Então, em 1807, o Napoleão
ameaça invadir a Inglaterra, né, e vai a caminho disso. E a Inglaterra, vendo todas aquelas conquistas de Napoleão, começa a ficar, a coroa portuguesa, né, começa a ficar apavorada com a vinda desse pessoal, porque ele costumava fazer isso, ele se inseria no reino e obrigava o rei, o monarca, a assinar uma rendição. Portugal não queria perder tanto seu território ali na Europa e principalmente suas colônias na América, que era o que mais lhe rendia dinheiro, que era que o Napoleão estava querendo. Então, no meio de toda essa confusão, desse problema, também com a Inglaterra, que era aliada portuguesa, ameaçando bombardear Lisboa, bombardear Portugal, caso eles se aliassem aos franceses. Então, Dom João fugiu de Portugal antes que o Napoleão chegasse, fugiu de Portugal para o Brasil, né? Até o Napoleão, nas memórias dele antes de morrer, claro que escreveu antes de morrer, né? Ele tinha colocado assim: ele foi o único que me enganou com o rei de Portugal, porque ele pensava que ia chegar em Portugal, ia ter essa rendição, voltar com essa glória de ter conquistado também aquele território, mas chegou lá e não tinha mais um monarca para assinar uma rendição, para passar um território. Então, em que sentido é que isso muda a nossa história também nesse período? Porque a gente passa a se tornar a sede do governo, né? O rei sai de Portugal, vem para a colônia e fica aqui como a morada da Casa de Bragança, né? Da monarquia. Essa ganância do Napoleão acabou fazendo com que ele voltasse os olhos para outro local, né? Mais ao ocidente, que era a Rússia. Ele tinha interesse de conquistar aquele território, de chegar a Moscou e fazer com que o imperador ele abrisse mão de seu nome, né, de seu governo. E a Rússia, minha gente, é um local muito, muito grande. Para vocês terem ideia, enquanto aqui no Brasil a gente contempla 4 fusos horários, a Rússia contempla 11, se não me engano. Ou seja, é absurdo o tamanho daquele território. Então, o Napoleão se inseriu lá, vocês estão vendo aí alguns números aí embaixo, com 600 mil soldados, com 1.500 canhões, né, para tentar subjugar essa população. Porém, o que foi que aconteceu? A Rússia ela tem uma tática de guerra muito interessante que se chama terra arrasada. Eles saem de perto da zona de ataque principal e correm para o interior do país. Imaginem só, com esse mapa aí embaixo, um exército de 600 mil homens chegando por esse ladozinho aí da Europa, né? Vocês estão vendo que um lado é a Europa, do outro lado é o mar, né? O oceano. E eles chegam nesse local aí e não encontram ninguém, não encontram os soldados para combater, né? Ótimo, continuam caminhando. A técnica dos russos era: eles correm para o interior do país e não deixam nada para que seja consumido, né? Por os soldados, por exemplo. Eles vão para o interior, vão para o meio do país e começam a destruir plantação, animal que eles não podem levar para, eles matam, acaba poluem água, fazem até isso, né? Poluem água, queima o que tiver para se comer que eles não consigam levar. Qual a intenção? De fazer com que esse exército, esse pessoal que está chegando aí, ele não tenha nenhum suprimento para aguentar um combate. E é uma técnica muito interessante e que deu certo. É o principal ponto, essa técnica deu certo. Dos 600 mil soldados que a França levou para a Rússia, apenas 100 mil sobreviveram. Porque outro ponto que a Rússia tem em seu favor, né, é o inverno. Dizem que só quem aguenta o inverno dos russos é os próprios russos, né? Conforme esse exército do Napoleão, ele foi adentrando um país muito grande,
as estações do ano foi se modificando, né? Foi entrando no inverno e os soldados morreram de frio, de fome, congelado, né? E isso, essa técnica de guerra, ela vai servir até para o Hitler na Segunda Guerra Mundial, mas esse é um assunto para o futuro, né? Então, percebam aí como Napoleão ele foi destruído, né? Embora ele tenha conseguido voltar para a França, mas ele voltou com um exército apenas de 100 mil homens, né? Então, percebam a técnica de combate aí dos russos e do rigor do inverno que recaiu sobre o Napoleão, né? Que acabou matando os homens, cavalos e destruindo todo a força militar que esse comandante tinha. Como vocês sabem, o Napoleão ele era muito financiado pelos burgueses, mas quando ele perdeu essa guerra aí, perdeu praticamente o exército inteiro e perdeu essa guerra para a Rússia, ele começou a perder apoiadores, principalmente pela condição em que a França estava quando ele chegou. Uma guerra custa muito, e esses impostos são pegados da população. Você vê aí a França, por questão climática, por questão de pobreza, de financiamento dessas guerras, entre outras coisas, a população passando fome, a população à beira da miséria. Então, os partidos que queriam monarquistas de novo começam a ganhar mais adeptos. E tudo isso faz com que essa popularidade do Napoleão ela seja minada, né? Ela seja destruída. Então, Napoleão ele é destituído e exilado na ilha de Elba, né? Nesse ponto, o bloqueio continental também já tinha acabado, os países já estavam sendo liberados, mesmo antes dele ser destituído, né? Quando ele perdeu para a Rússia, os países começaram a perder o medo dele e começaram a ver quanto era violenta, quanto era agressivo esse bloqueio. Então, e com a Inglaterra também investindo nisso, né? A Inglaterra estava investindo nesses países que queriam sair do bendito bloqueio. Ele na ilha de Elba, ele consegue maquinar um plano para tentar voltar para o governo, instaura lá, consegue se tornar imperador de novo, porém só passa 100 dias no poder, não chega a passar nenhum ano, né? 3 meses e pouco. Então, ele é exilado de novo, agora na ilha de Santa Helena, que vocês vão estar vendo aí no mapa, que está aí embaixo, e vem a falecer em 1821, né? Então, isso aí é a conclusão do nosso período napoleônico. Vão lá que tem vão lá no sala de aula que tem uma atividade para vocês. Tchau, tchau.